Privilégio estar aqui com vocês nesse mês que a igreja está completando 25 anos, não é isso, pastor? Eu fui muito abençoado no tempo que pastor Renê com a irmã Jaísa estiveram lá no Alcântara. Lembro que no nosso batismo, né, amor? Foi pastor Renê e pastor Divino que estavam no batistério. Aí quem batizou Luciana foi pastor Renê. E quem me batizou foi pastor Divino. Todos conhecem o pastor Divino? Pastor Divino, né? Você imagina, né? Quase que ele foi junto. Ai, benção, mas tempo bom. Você está aqui já, rapaz? Que benção, hein? Eu vim direto do Alcântara, eu estava no tanque batismal, né? Mas eu não podia perder essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Faço parte dessa família. Fazemos parte, né, filho? Glória a Jesus. Eu, antes de ministrar a palavra, que vai ter como tema aí família, né? Eu fiz assim um breve resumo. Eu quero falar isso nessa noite, né? Porque você é muito especial. Você é muito especial por fazer parte dessa igreja, né? Será que você já falou aí para o teu irmão da direita e da esquerda que ele é especial? Faça isso em nome de Jesus. Lembro que essa igreja, nos 3 primeiros anos de sua existência, foi o pastor Divino, né? Com a irmã Aparecida, que estiveram na frente. E, passados esses 3 anos, Deus escolheu o casal, pastor Renê, irmã Jaísa. E olha, é uma caminhada. 22 anos de existência, né? Desafios. Quantos tiveram desafio aqui nessa caminhada? Né? Vários desafios, mas sempre Deus na frente da batalha, né? Vocês lembram aí de outubro de 2019? Quantos lembram aí dessa data? Outubro de 2019. A data que vocês vieram para essa terra prometida. Isso aqui é terra prometida. E você faz parte dessa história. Que coisa boa! Nós, posso falar assim, né, pastor? Nós estarmos na nossa casa. Essa casa é para glorificar o nome do Senhor. Quantos lembram do desafio dos bancos da igreja? Esses banquinhos aí que você está sentadinho, todo acolchoado, foi desafio para a igreja. E você fez parte disso. A compra do terreno para cá, estou sabendo de informação pra caramba. A compra do terreno, após essa compra, vocês fizeram uma grande festa. Quantos lembram dessa festa? É assim. O povo de Deus celebra as conquistas. São desafios que são colocados diante do Senhor e o Senhor vai na frente, o Senhor vai fazendo acontecer o milagre. Eu creio no poder da oração, amém? E Deus faz o milagre acontecer. Quantos lembram aí da festa da fazenda? Ah, você lembra, né? Aquelas festas de rua, né? Muita comunhão. Você gosta de comer, né? O povo de Deus gosta de comer. Quantos aqui gostam de comer? Comer é bom, né? Então, as festas da fazenda, que coisa boa. Agora, ao lado do ministério do pastor Renê, da irmã Jaísa, tem os pastores auxiliares, tem o pastor Edenilson, o pastor Jorge, o pastor Marvel, né? Com as suas digníssimas esposas. Os ministérios. Que ministério é esse de teatro, pastor? Que é isso? Que coisa boa! Os obreiros, as recepcionistas, olha, que Deus abençoe esse ministério aqui do Catarina. Abençoe muito mais do que já tem feito, porque tenha certeza que mais 25 anos, e mais 25, e vai completar 100 anos, isso se Jesus não voltar antes, né? Vocês possam caminhar com excelência, caminhando sempre no trilho de Deus, né? Sem sair do prumo, mas caminhando certinho, sem se desviar para a direita, para a esquerda. E eu vejo nessa caminhada aí da igreja do Catarina, uma questão de aliança com Deus. A igreja do Catarina, a igreja Nova Vida do Jardim Catarina, ela tem uma aliança com Deus. E é por isso que as coisas acontecem. E acontecem de acordo com a vontade de Deus. Quantos estão compreendendo isso? Eu já estou fazendo uma ponte para começar a pregar.
Eu vou falar de aliança. E é sobre essa aliança que eu quero falar com você. A aliança, ela faz toda a diferença. Quantos aqui são casados? Então você tem uma aliança aí, né? Quantos aqui são noivos? Tem noivo aqui? Não, tudo casado, né? Graças a Deus por isso. Então a aliança, ela faz total diferença, quer seja no casamento, quer seja numa família. Porque se você está dentro de uma família, e se essa família está aliançada, vai fazer diferença. Quantos têm uma aliança aí com a sua família? Com a sua família. Eu tenho uma aliança com a minha família. Eu vou te pedir para abrir. Abre aí comigo Gênesis. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, no verso de número 18. Eu vou ler aqui uma breve... Eu vou ler a partir do 11, mas o 18 que eu vou trabalhar, tá? Vou contextualizar um pouco da história aqui de Noé. Deus anuncia o dilúvio. Diz assim, a partir do verso 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calefatarás com betume por dentro e por fora. Deus aqui está dando orientações a Noé. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, altura de 30. São as orientações de Deus. Versículo 16: farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Versículo 17: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Até aqui, vou entrar no versículo-chave, verso 18. Você vê que nessa leitura aí, Deus está contextualizando que ele não estava satisfeito com o que estava acontecendo. E no verso 18, eu queria que você prestasse atenção, diz assim: contigo, Deus falando com Noé, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Fecha teus olhos, vamos orar. Deus, nós te damos graças. Nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas escrituras, que o Senhor verdadeiramente possa fazer o milagre acontecer. Abençoa teus filhos nessa noite, me abençoa também, que eu possa ser vaso teu, que eu possa abrir a minha boca e abençoar meus irmãos, e que teu nome seja glorificado nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos concordam, diga amém. O título dessa mensagem é Estabelecendo uma Aliança na Família. Quantos querem estabelecer essa aliança na sua família? Quando falamos em aliança, nós lembramos logo da nossa aliança, desse círculo infindável que é a aliança. Não tem início, não tem fim. Você não sabe quando é o início e quando é o fim. É um círculo infindável. Você lembra do anel de casamento, e a aliança, na realidade, é isso. É você saber que ali está compreendida toda a sua história. É algo que não deveria se romper. A aliança, por si só, ela não deveria se romper. Ela deveria estar ali firmemente estabelecida por Deus. Isso seria a orientação original. E nesse texto de Gênesis, aqui nessa breve história que nós estamos lendo de Noé, você vê que o Noé, ele foi um homem escolhido por Deus e escolhido segundo a sua integridade. O Noé era um homem justo,
um homem separado, um homem que confiava plenamente em Deus, porque ele tinha uma aliança com Deus. Você vê que naquela época ali, no texto, você observa que Deus já está dando a direção que iria ter um dilúvio. E naquela época não existia chuva ainda. As águas brotavam. E Noé acreditou na mensagem de Deus, tamanha a aliança que ele tinha com Deus. E aquela geração era uma geração perversa, uma geração corrupta, uma geração que tinha prazer nas coisas mundanas, nas coisas que não agradavam a Deus. Tem alguma diferença com a geração, com o mundo atual? Não, a gente vê muito disso. Mas Noé, mediante a sua vivência, né, a sua participação ali naquela história, ele fez a diferença, porque ele era um homem justo diante do Senhor. Agora, observando o princípio de Deus nessa história toda, porque existiam várias pessoas naquela época, naquele contexto da história, você vê que Deus observou primeiramente em Noé o ser justo. Noé era um homem justo. Deus observou em Noé a sua integridade. Ele era um homem íntegro. Ele confiava nas coisas que Deus determinava para ele. Era sim, sim, não, não. Deus observou que Noé andava com ele. Noé andava com Deus. Então, se tinha dúvida, era diante do Senhor que ele ia. E você vê que essa aliança que Deus estabeleceu com Noé naquela época foi a partir dessas atitudes que aquele homem teve. E a partir dessas atitudes que aquele homem, Noé, teve, uma mudança radical na história da sua família aconteceu. Uma mudança radical. Você vê que todos, a mulher de Noé, os seus filhos, a mulher dos seus filhos, toda a sua família entrou na arca, por causa de um homem que fez a diferença. Um homem que foi justo, um homem que foi íntegro, um homem que não negociou sua fé, um homem que na sua época muitos apontavam é louco, um homem que falava das coisas de Deus. Ele não negociou, ele confiou, ele entregou e teve a vitória. A sua família foi alcançada de modo sobrenatural. Ponto. Parágrafo. Todos contextualizados? Amém? Glória a Jesus. Eu quero falar de hoje. Hoje nós vemos famílias sendo atacadas de diversas formas. Essa peça teatral aqui foi a mostra do que está acontecendo aí, né? Em volta de várias situações. Várias situações acontecendo no âmbito familiar. Você vê, vamos falar primeiramente sobre casamento? Casamentos que estão com problemas, né? Não há mais respeito mútuo dentro de um casamento. Você vê situações que acontecem no casamento onde o marido, né, quer falar mais alto, impor a sua maneira de pensar, colocar as coisas de maneira grosseira para sua esposa. Isso não acontece aqui no Catarina, não acontece. Acontece lá no Alcântara. Lá tem muita família com problema, né? Muita família com problema, não tem respeito mútuo dentro do casamento. É a esposa querendo falar mais alto que o marido, e o marido também. Troca de farpas, troca de acusações, um xingando o outro, crente xinga, coloca entre quatro paredes, se o clima esquentar, eu quero ver se você vai confirmar isso. Famílias com problemas,
falta de respeito mútuo. Eu sei que não acontece no Catarina, mas no Alcântara acontece. Falta de perdão no relacionamento. Errou, fica por isso mesmo. É mais fácil colocar debaixo do tapete do que conversar e resolver o problema, do que se entender, né? Pedir perdão um ao outro. Irmão, preste atenção. Ontem mesmo a gente teve um negocinho lá, né, amor? Uma DR. Foi sexta, né? Foi sexta, querido. Ela já até esqueceu, mas eu pedi perdão para ela. Eu não pedi, amor, e dei nome. Você me perdoa, tá? Você vê Renato assim, né, tranquilex, mas Renato de vez em quando fica com a cabeça quente, né? Aí eu esmago a minha carne. Esmago, né? Porque eu quero agradar o meu Deus, né? Então pedi perdão à minha cerejinha. Ela é minha cerejinha, gente, né? Se ela é minha cerejinha, eu sou o bolo, né? Mas deixa eu voltar aqui para a mensagem. Então, casamentos que existem problemas são casamentos que, com certeza, falta confiança um no outro. Falta confiança naquele marido, naquela esposa. Falta credibilidade. Eu estou falando de vários problemas, tá, queridos? Eu tenho certeza que Deus está ministrando no teu coração. Casamentos que estão com problemas porque falta diálogo, falta conversa, falta entendimento, falta sentar e olha, vamos conversar. Eu não gostei dessa situação, daquela. Poxa, você pode me perdoar porque eu errei, eu fiz dessa forma, não pode ser assim. Olha, conversa. Se faz necessário o casal conversar, ter entendimento. Eu tenho certeza que você já escutou algum pregador falar sobre isso. Quantos já escutaram falar sobre isso? Você percebe que hoje, cada vez mais o diálogo está sendo colocado de lado para que você viva a sua individualidade sem compartilhar com o seu cônjuge? Quantos percebem o que está acontecendo? É uma armadilha para você viver de uma maneira independente, sem você precisar da sua esposa, sem você precisar do seu marido. Deus fez o casal para ser um. Quantos entendem isso? O casal precisa ser um. Nas contas de Deus, 1 mais 1 é quanto? Eu não escutei nas contas de Deus, 1 mais 1 é quanto? 1. Essas são as contas de Deus, é a matemática de Deus. Não adianta você colocar que, olha, eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu. Você sabia que tem casal pedindo dinheiro emprestado? Um ao outro? Tem! Pelo menos lá no Alcântara, né, amor? No Alcântara tem. A gente fala, irmãozinho, não é assim, o salário é um só, tem uma conta conjunta, pode ter conta individual, mas diálogo, conversa, tem entendimento. Mas não, o marido tem o seu dinheiro, a esposa tem o seu dinheiro e vivem vida independentes. Cadê a unidade? A unidade do casal é só na cama ou em tudo? É em tudo, né? Na cama é tranquilex, né? Então, mas é em tudo a unidade. E o diálogo passa por todas essas situações. Tem casamento com problema, sabe por quê? Porque não reconhecem qualidades no cônjuge. Hein, pastor Jorge? Não reconhece qualidades no cônjuge, só observa defeito. Eu chego para a minha cerejinha e chego para ela e falo, poxa, Luciana, você é uma bênção. Né? Você é uma pessoa carinhosa, você é uma pessoa que observa o que está faltando nas outras pessoas e procura ajudar. Eu estou observando qualidades nela. Mas não, tem casal, tem homem que só observa a esposa para falar mal. Tem mulher que só observa o marido para falar mal. E esquece que foi Deus que enviou o seu cônjuge. Então, valoriza o seu cônjuge. Quando a gente aponta um dedo para o defeito do nosso cônjuge, esquece que tem 3 apontando para você. Irmão, minha irmã, você é uma pessoa cheia de defeito. Eu tenho muito defeito. A minha mochila está cheia.
a sua mochila está cheia também. Então reconheça isso e visualiza no seu cônjuge, no seu marido, na sua esposa, as qualidades. Pastor, o que eu faço com os defeitos? Vai conversar, vai dialogar, vai ali, troca uma ideia com o seu cônjuge, procura melhorar, tenha o fruto do Espírito, seja uma pessoa que permite o Espírito Santo de Deus agir em você. Quantos vocês estão entendendo? Isso eu estou falando de famílias onde tem o casamento com problemas. Deixa eu falar um pouquinho dos filhos, da relação aí de pais e filhos. Quantos têm filhos aqui? Você já viu que tem família aí com problema com relação aí nessa situação de pais e filhos, onde não tem conversa entre papai, mamãe e filhos? Tem muita família vivendo isso, né? Que o filho está lá no quarto, se escondendo no seu mundinho, e papai e mamãe não tem conversa nenhuma com aquela criança, com aquele jovem. E aí o que acontece? Cada vez mais existe um afastamento da relação ali familiar, cada um vivendo a sua vida. Não é assim? Acontece com você? Acontece só lá no Alcântara. No Alcântara acontece muito disso. Famílias que se distanciam dentro da sua casa. Filhos que se trancam no quarto e vivem o seu mundo. Se enfurnam na internet, procuram trazer situações para a sua vida e não têm condições de observar as orientações que os seus pais querem dar. E, por consequência, os seus pais, os pais desses jovens, se ausentam da responsabilidade de trazer uma direção para o seu filho e deixa o mundo levar os filhos. Porque a porta do mundo está ali no computador, está no tablet, está no celular. Mas tem muito papai e mamãe que se ausenta da responsabilidade de dar o celular para o filho, ó, vai se divertir. Acontece aqui isso aqui? Acontece aqui não, né? Ei, igreja perfeita. Vocês vão ser arrebatados. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Jesus vai fazer um milagre na sua vida hoje. Eu não quero saber o que está acontecendo na sua família, não. Mas Jesus sabe. Jesus sabe tudo. O Espírito Santo de Deus está lá, em cada cantinho. Ele está aí do teu lado. Ele está te cutucando assim, ó, tá vendo aí? Eu te falei. Vai aparecer um pastor bonitão lá de olhos verdes, vai começar a falar. Tem muita família, tem muita situação aí no qual os filhos não têm mais respeito nenhum pelos pais. Nenhum. Sai para lá, seu mané. Sai para lá, você não sabe de nada, mãe. Mulher chata. Falta de respeito. Falta de respeito. Mas essa falta de respeito acontece por quê? Foi da noite para o dia? Não. Tem todo um processo. Pais que são verdadeiros ditadores. Faz isso. Mas ele mesmo não faz. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Qual é o exemplo que aquele pai, que aquela mãe está dando no filho? Mas ele, para não perder a pose, é um ditador, um autoritário. Faz. Cadê a conversa? Cadê o diálogo? Cadê o ganhar o coração do seu filho? Tem muito relacionamento de pais e filhos que precisa acontecer perdão. Pastor, eu preciso pedir perdão para o meu filho. Meu irmão, se você errou, pede perdão. Reconhece a tua falha. Ora com teu filho, ora com a tua filha. Não deixa que essa situação venha esfriar esse relacionamento que é para a vida toda. O seu filho, a sua filha, eles precisam ver em você um referencial, eles vão aprender com a sua atitude. Quantos estão entendendo? Pais e filhos que não se falam mais. É muito triste quando eu escuto de situações onde
pais já não têm mais relacionamento com o filho e não se falam mais. E por que não se falam mais? Porque aconteceu uma atitude que provocou essa ruptura no relacionamento. Queridos, nós precisamos vigiar. Você vê que na história de Noé, Noé fez total diferença numa geração corrupta, numa geração no qual valores distorcidos eram pregados. E hoje nós temos valores distorcidos sendo pregados a todo momento, a todo instante, pela mídia, pela internet, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas mídias sociais, pela internet em geral. Valores que se tornam verdade numa mente que está ausente de Deus. Tem ausência de Deus naquela mente, naquela família. Nós precisamos verdadeiramente fazer diferença no lugar onde nós estamos e na nossa família nesse século. Quantos estão entendendo? A sua família, queridos, ela não é perfeita. Fala assim comigo: a minha família não é perfeita, mas a minha família pertence a Deus. Faz toda a diferença isso. Você reconhecer que você não tem uma família perfeita, que você tem problemas e que você precisa de Deus. Quantos têm problemas aqui? Estou começando a ficar satisfeito. Todos têm problemas. Todos têm problemas. Mas os problemas foram feitos para serem corrigidos. Em todas essas situações, tudo que eu falei aqui, e tem muito mais, eu podia ficar a noite toda falando de problema com vocês. Mas deixa eu falar um negócio com vocês. Abre comigo aí em Atos. Atos capítulo 16. Deixa marcadinha em Gênesis, vamos lá em Atos. Atos 16, no verso 30. Aqui nós vemos um texto que fala sobre a conversão do carcereiro. Quando Paulo e Silas ali estavam e houve um repentino terremoto, eles foram libertos daquela prisão. E aquele carcereiro, no verso 30, ele vai de encontro àqueles homens e tem a seguinte fala. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? No verso 31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você vê que lá em Noé foi estabelecida uma aliança com o homem justo, íntegro e fiel com Deus. A sua família, ela toda foi alcançada através da atitude daquele homem. Aqui em Atos nós vemos um homem que anseia pela presença de Deus e precisa ser salvo, e a mensagem, a palavra profética liberada para aquele homem é a seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A partir do momento que você tem uma atitude de fé, de mudança de vida, não somente você é alcançado, mas a sua família, ela é alcançada. Conforme eu falei, não existe família perfeita. Existem famílias que precisam de Deus. A minha família precisa de Deus. A sua família precisa de Deus? Então bate no peito assim: a minha família precisa de Deus. A sua atitude, ela pode fazer a diferença. Qual é a sua atitude mediante os problemas que a sua família vive? É de você, não, deixa a vida me levar. Ou você toma a responsabilidade e coloca diante do Senhor, procura conversar com seu filho, procura conversar com a sua esposa, procura conversar com o seu marido, colocar as coisas no prumo. A sua atitude vai fazer a diferença.
Pega a atitude que Noé teve e toma para si. Eu quero ser íntegro diante de Deus. Eu quero governar a minha família. Eu quero levar a minha família para a terra prometida. São esses que Deus colocou sob a minha responsabilidade. Maridos, você que está aqui. Cadê os maridos? Faz assim, levanta a tua mão bem alto. Você é pastor da sua casa. Sabia não? Fica sabendo hoje. Você tem ovelhas para cuidar. Você vai prestar conta diante do Senhor. Então cuida do seu lar, cuida da sua família, cuida dos seus filhos. Escuta só, você marido, você ainda, que estava com a mão levantada aí. Se você se ausenta da responsabilidade de ser o líder do seu lar, tem muito marido que se ausenta da responsabilidade, né? Deixa a mulher dirigir a casa. É para os dois andar juntos, tá? Tem uma liderança instituída por Deus, que é o homem, mas tem muito homem sem vergonha. Pastor Renê, tem muito homem sem vergonha que fala assim, ó, deixa a mulher dirigir a casa. Traz o peso para a mulher, quando na realidade a mulher é a parte mais frágil do casamento. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada pelo homem, pelo cabeça. Mas aí, se você está praticamente se ausentando da sua responsabilidade, deixa eu falar um negócio para você, não precisa se identificar, você precisa de Deus. Ponto final. Você precisa de Deus para mudar a sua atitude, cuidar da sua esposa. Você tem o privilégio de cuidar da mulher que Deus deu a você. Essa preciosidade. Você está com a sua mulher aí do seu lado? Olha para ela agora. Olha para ela. Eu não vou olhar para você, não. Olha para ela agora. Eu estou olhando para a minha. Diz assim para ela: eu te amo, queridinha. Cuida da pérola que Deus te deu. É uma preciosidade. É para a vida toda. É para a vida toda. Esse mundo corrupto, ele diz que se deu problema, separa. Está repreendido em nome de Jesus. É para a vida toda. Deu problema, conserta. Não tem nada de reciclar não, tá? Vai lá, passa uma colinha, bota no fogo ali, molda o negócio de novo e vai ficar lindão. Quantos vocês estão entendendo? Cuida da sua esposa, cuida do seu marido. Mulher, pensou que ficou livre, né? Vou dar uma ajuda para você, viu, homem de Deus? Você que age muitas vezes, intempestivamente, tomando decisões que não tem nada de sabedoria. A esposa sábia edifica o seu lar, mas a tola, aí você age de maneira intempestiva, sabedoria zero. Deixa eu te falar algo. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus, mulher. Homem, você precisa de Deus. Quantos precisam de Deus? Eu preciso de Deus. Você, filho, é pacote completo. Agora é para o filho. Quem aqui é filho? É pacote completo. Ó, tem muita gente que não levantou a mão. Você nasceu o quê? De proveta? Você é filho também. Você que já não tem mais relacionamento com seus pais, e você, pai, mãe, que precisa dar um jeito nesse relacionamento com seu filho. Quebra de relacionamentos não pode acontecer na relação aí de pai entre filhos. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, antes de meu pai ir para a glória, de ter ali uma junção de relacionamento com ele. Eu tive um afastamento com meu pai, natural da juventude, porque eu não tinha Jesus. Mas eu, graças a Deus, eu pude observar que eu precisava estreitar os relacionamentos com meu pai.
e tive o privilégio de levar o meu coroa para Jesus. Querido, se você tem quebra de relacionamento com seus pais, você filho que aqui está, deixa eu te falar um negócio, você precisa de Deus. Papai e mamãe que está totalmente ausente aí do relacionamento com seu filho, ei, toma uma atitude, vai de encontro a esse jovem, vai de encontro a essa criança, e deixa Deus estabelecer uma aliança nova entre vocês e esses jovens. Nós precisamos de Deus. Homem, mulher, jovem, você que está aqui, Deus quer estabelecer um marco contigo nessa noite. Deus quer estabelecer contigo uma aliança nessa noite. Da mesma forma como Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Deus quer estabelecer uma aliança com você nessa noite. E essa aliança vai alcançar a sua família. Mas depende da sua atitude. Depende da sua atitude de fé. E a partir do momento que a aliança for determinada na sua família, meu irmão, várias situações serão tratadas, mas a aliança vai estar confirmada. E aí você, a partir daquele momento que está com a aliança confirmada, deixa Deus agir, deixa Deus tratar. Seja permissivo ao Espírito Santo de Deus, para que você entre no prumo. Quantos estão entendendo? Gente, eu estou quase terminando. Aí eu vou pedir para a equipe de louvor, já está aqui atrás de mim, por favor. Continuando. Quando Deus estabeleceu a aliança com Noé, preste atenção no que eu vou te falar. Ele, seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos entraram na arca. Deus, hoje à noite, hoje ainda, Ele quer estabelecer uma aliança contigo. E sabe para quê? Para que você entre na arca. Para que a sua família entre na arca. Preste atenção no que eu vou te falar. Se teu filho está afastado do Evangelho, é hoje que você vai fazer uma aliança com Deus. Depende da sua atitude. Deixa eu te falar algo. Se teu casamento está com problema de relacionamento entre vocês, ou no relacionamento de vocês com seus filhos, ei, preste atenção, a sua atitude vai fazer a diferença. A aliança que você vai fazer com Deus, ainda nessa noite, vai fazer o milagre acontecer. Isso é uma atitude de fé. É uma atitude de fé e de convicção de saber que Deus está no controle da sua vida. Deus quer salvar você e a sua família. A salvação não fica só em você, querido. Deus quer alcançar a sua família. E de maneira completa. Ninguém vai ficar de fora da arca. A porta está se fechando. Ei, escuta aqui, igreja. A porta da arca está se fechando. Jesus está às portas. Eu quero ir para a glória e vou levar os meus juntos. Querido, recebe essa palavra sobre a tua vida. Essa promessa que foi liberada para o carcereiro. Tu e tua casa será salvo, é para você também. Tu e tua casa serão salvos. É para tua casa, é para os teus filhos, é para o teu marido, é para tua esposa. É para todos. Você, eu estou falando com você. Mas o Espírito Santo de Deus já falou com você pra caramba. Você mais do que ninguém. Eu não sei de nada. Você conhece as suas mazelas. Você conhece, sabe onde é que você precisa melhorar. Não sabe?
Você sabe. Você precisa vencer essa situação. Você precisa passar por cima disso. Tome uma atitude. Quantos estão preparados para tomar uma atitude? Fica de pé. Fica de pé. Antes de começar a tocar o louvor, eu vou ler um trecho. Você não precisa abrir a Bíblia. Eu só gostaria que você fechasse seus olhos. Para de olhar para mim, que eu fico com vergonha. O Deus de aliança, Ele está nesse lugar. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Ele está nesse lugar. E Ele quer estabelecer uma aliança contigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 22, quando o filho pródigo, ele voltava para a sua casa, o seu pai, ele trouxe para aquele filho, ele pediu para que ele fosse vestido com a melhor roupa, ele pediu para que fosse colocado sandália nos seus pés, e ele pediu para que um anel fosse colocado no seu dedo. A aliança foi confirmada com aquele filho. Queridos, o Deus de Israel está nesse lugar. E Ele quer estabelecer uma aliança contigo nessa noite. Ele quer estabelecer uma aliança com a sua família nessa noite. Vamos começar a cantar? Vamos declarar Deus de aliança. E em meio ao louvor, querido, em meio ao louvor, se você foi tocado por essa mensagem, e se você quer mudança na tua casa, na tua família, meu irmão, sai do teu lugar e vem receber oração.